Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E esta é a nossa aula número 14, na qual nós vamos estudar, com a permissão de Deus, o capítulo 13 do livro de Provérbios, ok? Então, vamos lá. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 1, diz o seguinte: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Né? Então, aqui está falando de dois tipos de filhos, né? O filho sábio e o filho escarnecedor. O filho zombador, né? Então, o filho sábio é aquele que ouve a instrução do pai, ouve o conselho da mãe, né? Ouve a repreensão. Esse é o filho sábio. Já o filho escarnecedor, o zombador, ele não atende à repreensão. Ele, na verdade, ele zomba, né? Ele escarnece do conselho, da repreensão, da instrução. Veja, na linguagem de hoje, diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba, né? Ou melhor, o que zomba de tudo, nunca reconhece que está errado. Né? O filho que zomba de tudo, nunca reconhece que está errado. O nosso comentarista que a gente tem seguido, né, o Derek Kidner, ele fala aqui, né, que um escarnecedor é um tolo nas últimas etapas da sua tolice, né? Então, o que é um escarnecedor, um filho escarnecedor que não atende à repreensão dos pais? Ele é um tolo que está nas últimas consequências da sua tolice. E ele também diz aqui: se alguém não aguenta ouvir umas verdades práticas do próprio pai, está bem avançado no caminho de se tornar intolerável, né? Então, a gente sabe que infelizmente tem filhos que não ouvem os pais, né? Quando os pais falam alguma coisa, ainda zombam dos pais, né? Escarnecem os pais, debocham dos pais, né? Então, o fim desses não vai ser bom, né? E ele está bem avançado, como diz aqui, né? Se não aguenta ouvir umas verdades, uns conselhos nem do próprio pai, então está bem avançado no caminho de se tornar uma pessoa intolerável, né? Muito bem, vamos aqui para os versículos 2 e 3 agora. Os versículos 2 e 3, eles falam a respeito da questão das palavras, né? Palavras que podem ser palavras frutíferas ou podem ser palavras fatais, né? Então, o versículo 2 diz o seguinte, olha: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína, né? Então, veja aqui, né? Do fruto da boca, o homem comerá o bem, né? A pessoa que usa bem a sua boca, que fala, né, com prudência, que usa as palavras com inteligência, essa pessoa vai comer do bem, né? Do bem que ele está plantando com as suas próprias palavras. Mas o versículo 2 diz: mas o desejo dos pérfidos é a violência. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha: os bons serão recompensados pelo que dizem, certo? Os bons, eles vão ser recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência, né? Então, pérfidos, a expressão pérfidos é traduzida aqui na linguagem de hoje como traiçoeiros. Então, na Almeida diz: o desejo dos pérfidos é a violência.
Na Nova Tradução na linguagem de hoje diz: os traiçoeiros só desejam a violência, né? E depois o verso 3 diz: olha, o que guarda a boca conserva a alma, a sua alma. O que guarda a sua boca, o que pensa antes de falar, o que mede as suas palavras, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, o que fala demais, que dá opinião demais, que fala sem pensar, vai soltando, né, um monte de palavras sem prudência, o texto diz que essa pessoa a si mesmo se arruína, né? Ela causa a própria ruína. Vamos ler aqui na linguagem de hoje. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo, né? Então é interessante, né? Provérbios sempre nos fala dessa questão das palavras. O Derek Kidner, ele fala aqui que as palavras, elas produzem frutos tangíveis, né? As palavras, elas produzem frutos palpáveis, tangíveis, né? E quando diz aqui que o que muito abre os lábios arruína-se a si mesmo, o Kidner, ele diz que esta temeridade pode se mostrar em promessas, asseverações, revelações, né? Ou seja, essa temeridade da pessoa abrir os lábios demais pode se mostrar em promessas que a pessoa faz sem pensar, né? Em asseverações, em revelações, vai falando, vai revelando um monte de coisa, até segredos pessoais, coisas íntimas, vai revelando para qualquer um, né? E isso daí pode trazer a ruína, seja na área financeira, seja na área social, seja na área física, ou seja até mesmo na área espiritual. Muito bem, versículo 4. O versículo 4 ele vai falar sobre a questão da preguiça, né? Veja que os temas, eles vão voltando em Provérbios, né? Eles vão se repetindo, não existe assim uma ordem, né? Os temas não estão juntos, né? Ou seja, você não vai ter todos os versículos que falam sobre a língua ou sobre a boca juntos, você não vai ter todos os versículos que falam sobre a preguiça juntos, mas eles vão aparecendo, né? Aleatoriamente, e a gente vai comentando e vai reforçando as ideias, os ensinamentos. Então, no versículo 4, o texto diz aqui, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, né? Então, o Derek Kidner, ele até diz aqui, né, que a preguiça deixa a pessoa insatisfeita, né? O preguiçoso, ele fica insatisfeito. Por quê? Porque ele deseja, mas ele não consegue nada, ele não alcança nada. Por quê? Porque ele é um preguiçoso. Porque ele não se levanta para buscar aquilo que ele deseja, não é? Já a alma dos diligentes, quer dizer, aquelas pessoas que são diligentes, que são perseverantes, que são determinadas, a alma dos diligentes se farta, ou seja, vai ter fartura, vai ter abundância, né? Então o segredo está em a pessoa se levantar, não ficar fazendo corpo mole, né? E trabalhar. Esse é o segredo, né? Vamos lá, versículo 4 na linguagem de hoje diz: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja, né? A pessoa esforçada consegue o que deseja. Então é necessário esforço, é necessário diligência, perseverança, atitude, né? Ok, gente, vamos lá. Versículo 5. Versículo 5 vai dizer ainda novamente sobre a questão das palavras, né? Veja, o versículo 5 diz assim: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra, né? Então, o justo, a pessoa que é justa, ela aborrece a palavra de mentira, ela aborrece a mentira, né? O justo, ele não compactua
compactua com a mentira, né? Mas o perverso, diz aqui, faz vergonha e se desonra. Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Olha, diz assim: os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus, né, os homens maus, as pessoas más, dizem coisas indecentes e vergonhosas, né? Então, enquanto a pessoa que é honesta, ela odeia a mentira, as pessoas más, elas dizem coisas indecentes e vergonhosas, tá? O Kidner aqui, ele faz o seguinte comentário sobre esse versículo 5. Ele diz assim: o provérbio, né, esse provérbio aqui do versículo 5, no seu todo, ele contrasta uma honestidade verdadeira com a disposição de jogar lama e caluniar, né? Então, enquanto o homem maldoso, ele quer jogar lama, né? Ele quer caluniar, né? A pessoa justa, ela é uma pessoa que tem uma honestidade verdadeira, né? Esse é o contraste aqui deste provérbio que está no versículo 5 do capítulo 13. Ok, vamos adiante. Versículo 6. Versículo 6 diz o seguinte: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador, tá? Então, quem é que vai ser guardado pela justiça? Quem é que vai ser guardado pela justiça? Aquele que anda em integridade, né? A pessoa íntegra, né? A pessoa que é uma pessoa honesta, enfim, íntegra nos seus caminhos, né? Essa pessoa, a justiça vai guardá-la, mas ao pecador, a malícia do pecador vai subverter, vai prejudicar o próprio pecador, né? Vamos ler esse versículo 6 na linguagem de hoje. Diz assim, olha: a justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça, né? Então, os inocentes, eles serão protegidos pela justiça, né? Mas a maldade do pecador o leva à desgraça, né? O pecador, por causa da sua maldade, ele vai terminar encontrando a desgraça. Muito bem, vamos seguir aqui um pouco mais. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Olha que interessante esses versículos aqui. Dizem o seguinte: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça, não é? Então, olha que interessante, né, gente? Isso aqui é um fato, né? Olha, o versículo 7 diz o seguinte: que alguns ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos, né? Então, tem pessoas que não têm nada, ou não têm muita coisa e pousam de ricos, né? Tentam bancar os ricos, os granfinos, tentam se fazer de pessoas importantes, né? E não tem nada. Ao passo que outros são muito ricos, mas se dizem pobres, quer dizer, se fazem passar por pobres, né? Ou seja, pessoas que são mais discretas, né? Eu acho que aqui talvez a gente possa até fazer essa aplicação para a questão da discrição, né? Quer dizer, um não tem nada e quer ostentar o que não tem, e o outro que tem, que poderia ostentar, é uma pessoa que age com mais discrição, né? Que eu acho que a gente pode dizer, né, aqui, eu creio que pode haver essa interpretação aqui, né, que a discrição é uma questão até de sabedoria mesmo, né? Então, veja, o Kidner, ele até
Ele até comenta aqui, olha, não aceite a avaliação que alguém dá de si mesmo, né? Não aceite a avaliação que alguém dá de si mesmo. Você mesmo, com sabedoria, precisa avaliar as pessoas. Não aceite a avaliação que alguém dá de si mesmo, por quê? Porque um pode ser um pobretão e está se fazendo passar por rico. E o outro é rico e está disfarçando, se fazendo passar por pobre, né? Então, ele diz aqui, não aceite a avaliação que alguém dá de si mesmo. Você, com sabedoria, deve, né, fazer o seu próprio juízo de valor. Aula 14, áudio 2. Muito bem, eu vou ler esse versículo 7 na linguagem de hoje, que diz o seguinte, olha, algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres, né? Ok, a gente já comentou esse verso. Agora o versículo 8, que está na mesma linha, é um versículo que até faz um par aqui com o versículo 7. O versículo 8 diz assim, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça, né? Então, uma pessoa que é muito rica, ele, com as suas riquezas, ele vai poder ser resgatado, né? Aqui me vem à mente até a ideia, por exemplo, de um sequestro, né? Vamos dizer que uma pessoa muito rica, ela é sequestrada, até porque os sequestradores, eles não sequestram pobres, né? Por isso que o texto diz, ao pobre não ocorre ameaça, né? Agora, com as suas riquezas se resgata o homem. Então, um homem muito rico, ele pode ser sequestrado ou alguém da sua família, e é com as suas riquezas que ele vai ser resgatado, né? Ou mesmo numa outra situação, né? Desse tipo ou semelhante. Então, é com as riquezas que o homem vai ser resgatado. Mas ao pobre não ocorre ameaça, porque o pobre ele não tem o que pagar, né? Como resgate pela sua vida, ele não tem recursos. Por isso ele tem até uma certa segurança nesse sentido, porque a vida dele não corre risco por causa de riquezas, né? Porque ele não as tem. Aqui na linguagem de hoje, diz assim, olha, o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre, né? Então, se você que está me ouvindo é pobre, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, até o Derek Kidner, ele escreve aqui, a pobreza tem suas compensações, né? Eu sei que, no fundo, todo mundo quer ter dinheiro, né? Mas a pobreza tem suas compensações, né? Um homem rico, ele tem que ter todo um cuidado, né? Ele tem que ter todo um cuidado com a sua segurança, com a segurança da sua família, né? Ele tem que ficar, às vezes, andando num carro blindado, tem todo um procedimento, né, para manter aquela riqueza e para manter a segurança da sua família. Já a pessoa pobre, ela pode andar tranquilamente na rua, porque ninguém vai sequestrá-la, né? Às vezes, se uma pessoa quiser assaltá-la, nem dinheiro na carteira ele não tem para ser assaltado, né? Então, a pobreza tem as suas compensações, conforme diz aqui o Derek Kidner, né? Ok, mas vamos seguir aqui. Então, o versículo 9 vai dizer o seguinte, olha, a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará, né? Então, os justos, eles têm uma luz própria que brilha com intensidade. É isso que está dizendo o texto. Já os perversos, a lâmpada que eles têm vai se apagar, né? Na linguagem de hoje diz aqui, olha, os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus, né, os homens maus, são como uma vela que está se apagando, né? São como uma vela que já está prestes a se apagar, não é? O nosso comentarista diz que esse provérbio se refere à vida
e as expectativas de dois tipos de homens. Então, quais são os dois tipos de homens aqui? O justo e o perverso, né? E esse provérbio se refere à vida e às expectativas, né? Então, a vida do justo vai brilhar intensamente, né? Ele vai ter, inclusive esse texto, né, o livro de Provérbios fala muito sobre a longevidade dos justos, vão viver muitos anos, mas a lâmpada dos perversos vai se apagar, né? Então, se refere tanto à vida, né, à longevidade, como às expectativas desses dois tipos de homens. Certo, gente? Muito bem, vamos lá. Versículo 11, olha que interessante também o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte, desculpa, agora a gente vai para o versículo 10, tá? Eu tô me confundindo aqui. O versículo 11 é daqui a pouquinho. Agora o versículo 10. Então o versículo 10 diz assim, olha: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Olha aí, da soberba, da arrogância, da autossuficiência, do orgulho, só resulta o que? A contenda, a discórdia, a briga, né? Agora, com os que se aconselham, com aqueles que buscam conselhos, que ouvem os conselhos, com esses se encontra a sabedoria, não é? Porque aquele que busca se aconselhar, ele está, por assim dizer, ele está renunciando ao seu orgulho, né? Porque o orgulhoso, ele acha que ele sabe de tudo, que ele não precisa ouvir ninguém, né? Então, quando a pessoa vai se aconselhar, ela tá assim, anulando de alguma maneira o seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância, né? E, portanto, com aqueles que se aconselham, se acha a sabedoria. Já com os soberbos, os orgulhosos, os autossuficientes, os arrogantes, esses, com esse tipo de comportamento, só terminam arrumando contendas, né? Só terminam arrumando problemas, né? O Kidner aqui, ele diz que soberba é um ingrediente de toda contenda, né? Em qualquer tipo de contenda que você ver, que você presenciar, que você testemunhar, você pode notar que a soberba, o orgulho está presente, né? Já os que se aconselham, diz aqui o Kidner, né? Os que se aconselham desmascaram as mentes fechadas, que são outro sintoma do orgulho, né? Então, mentes fechadas são um sintoma do orgulho, porque pessoas de mente fechada, como eu disse agora há pouco, são aquelas pessoas que acham que sabem de tudo, não precisam de ouvir ninguém, são as mentes fechadas, são um sintoma do orgulho. Quando a pessoa se dispõe a ser aconselhada, ela está desmascarando essa mente fechada, que é sintoma do orgulho, né? Vamos ler esse versículo 10 aqui na linguagem de hoje. Olha, diz assim: o orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos, né? Então, o orgulho só traz brigas, é muito mais sábio pedir conselhos. Então, veja que o livro de Provérbios, ele sempre vai exaltar, né, essa questão da pessoa buscar conselhos, pedir conselhos, né? É claro, é óbvio que você, né, precisa verificar bem para quem você vai pedir conselho, né? Porque se você for pedir conselho para uma pessoa insensata, aí você vai se complicar. Se você for pedir conselho para uma pessoa que não tem temor de Deus, você vai se complicar, né? Você vai se complicar. Então, uma pessoa que não tem temor de Deus vai te aconselhar fora dos padrões da palavra de Deus. Então, você tem que escolher bem os seus conselheiros também, né? Mas você deve se aconselhar. Esse é o princípio de sabedoria do livro de Provérbios. Sempre buscar o conselho, né? O bom conselho, ok? Vamos lá. Agora sim, versículo 11, né? O versículo 11
Até o Derek Kidner aqui, ele dá o seguinte título para o versículo 11. Ele dá o seguinte título: fácil vem, fácil vai. Por quê? Porque o versículo 11 diz exatamente isso, né? Diz o seguinte, olha, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento, né? Então, aqueles que conseguem dinheiro, né, ou bens de maneira fácil, né? Isso vai fácil, vai embora fácil também. Mas aquele que ajunta a força do trabalho, né? Aquele que entende que ganhar é uma coisa que custa trabalho, trabalho duro, essa pessoa vai valorizar o seu ganho e vai até aumentar o seu ganho, né? Por isso que a gente precisa até, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar, a gente precisa educar, né, os nossos filhos, a não dar para os nossos filhos tudo com facilidade, né? A gente vê pais aí que dão tudo para os filhos não precisam conquistar nada, né? Eles têm tudo sem um mínimo trabalho. Então eles não valorizam nada. Você precisa ensinar os seus filhos a fazer por merecer, né? Muitas vezes incentivá-los ao trabalho, né? Às vezes até doméstico, na ajuda no lar, né? Para que eles entendam que o ganho tem um custo, não é verdade? Então veja, eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Diz assim, ó: a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá, né? Quanto mais difícil for para ganhar, mais a pessoa vai valorizar e ela vai ter mais também, né? Porque ela vai valorizar isso, né? O Kidner, ele diz aqui, né, que ele diz assim, o ditado, né, ou seja, esse provérbio, se arraiga ou se enraiza nos fatos do caráter, que se exemplifica fartamente pelos que se dão a jogatina, né? Então ele até usa esse exemplo da jogatina. Você pode ver, uma pessoa que ganha fácil no jogo, ela perde fácil também, né? Tem pessoas que vivem jogando, apostando, né? Então ganha dinheiro fácil às vezes, mas perde dinheiro fácil também, né? Mas aquele que ganha o seu dinheiro à força do trabalho, esse dá valor e esse vai aumentar os seus recursos com o tempo. Muito bem, vamos lá, versículo 12 agora. O versículo 12, gente, ele diz o seguinte, versículo 12 diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida, não é? Então a esperança que se adia, a pessoa tem a esperança de conquistar algo, né? De que alguma coisa boa vai acontecer. E isso não acontece, essa esperança vai sempre se adiando, essa esperança vai sempre sendo adiada, isso faz adoecer o coração. Né? O coração, as emoções da pessoa são afetadas por uma esperança que não se realiza, que está sempre se adiando, né? Por outro lado, diz o provérbio aqui, que o desejo cumprido é árvore de vida, né? Quando você conquista, né? Quando aquela esperança se torna uma realidade, ela se cumpre, isso é árvore de vida, é algo que traz vida, né? É algo que traz alegria, não é? Aqui na linguagem de hoje diz assim, olha, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida, né? O Kidner, ele diz aqui o seguinte, gente, ele tem uma frase, né? As frases do Kidner, elas precisam ser bem interpretadas com calma, porque à primeira vista elas são um pouco difíceis de entender, né? Mas se a gente vai analisando, elas sempre têm assim um conteúdo muito rico, né? Então ele diz assim, olha, é útil reconhecer que a ceifa de Deus amadurece lentamente para se guardar contra a reação natural à demora. Então, o que ele quer dizer com essa frase aqui? Ele quer dizer que
nós temos uma reação natural quando as coisas que a gente quer obter, elas demoram para acontecer. Qual que é a reação natural que a gente tem? É a frustração. Não é? Quando você quer ver muito uma coisa acontecer e essa coisa não acontece, você termina ficando frustrado. Essa é a nossa reação natural. Então, ele está dizendo aqui que para nós nos guardarmos dessa reação natural, né, é útil reconhecer que a ceifa de Deus amadurece lentamente. A colheita de Deus amadurece lentamente. Deus não dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Né? Deus, ele trabalha com a gente através disso também. Né? As coisas vão acontecendo gradativamente, não é tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. O Derek Kidner, ele até cita aqui um versículo que está em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, olha, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A gente continua no próximo áudio. Aula 14, áudio 3. Então, gente, veja que interessante, né? Esse texto aqui, esse versículo escrito pelo apóstolo Tiago, ele diz que nós temos que ser pacientes. E ele dá um exemplo aqui do lavrador, né? Do agricultor, que ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o lavrador, o agricultor, quando ele planta uma semente, o fruto não nasce no dia seguinte. Precisa esperar, né? Dependendo do que está sendo plantado, precisa esperar alguns meses para colher o fruto. Não é do dia para a noite ou da noite para o dia. Não é de um dia para o outro. Não é? Então, é isso aqui que o Derek Kidner está falando. Ele está falando que a ceifa de Deus, a colheita de Deus, ela amadurece lentamente. E Deus trabalha na nossa vida dessa maneira. Ele não nos dá pouco tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Ele vai nos ensinando a ter paciência, a ir colhendo gradativamente, lentamente. Então a gente tem que aprender isso para que nós nos guardemos da reação natural à demora. Não é? A gente precisa entender isso até para que a gente não sofra emocionalmente. A gente precisa aprender a proteger as nossas emoções. Não é? Então, se você aprende, se você entende que as coisas na vida elas acontecem gradativamente, lentamente, você vai até mesmo proteger as suas emoções, né, contra as frustrações, contra um sofrimento emocional, tá certo? Então, é isso, né? A gente está falando do versículo 12, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Muito bem, vamos lá. Versículo 13, né? O versículo 13 diz o seguinte, olha. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado, né? Então, o que despreza a palavra, quer dizer, aquele que, como a gente tem dito, né? Aquele que vai falando sem pensar, né? Vai falando sem prudência, vai soltando tudo que vem na cabeça, o que despreza a palavra, a ela se apenhora, vai ficar preso, né? Aquele que despreza a palavra, aquele que não tem cuidado com as suas palavras, termina ficando preso pelas suas próprias palavras, né? Mas aquele que teme o mandamento, aquele que atenta, né, para o mandamento de Deus, para a palavra de Deus, para as orientações de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, será galardoado, quer dizer, vai ter recompensa, né? Então até o Kidner aqui, ele escreve que a obediência vale a pena, a obediência vale a pena. Versículo 13 na linguagem de hoje. Até o versículo 13 na linguagem de hoje, ele tem uma tradução um pouquinho diferente, né? Ou um sentido um pouco diferente. Diz o seguinte,
quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado, né? Então, a linguagem de hoje traz nesse enfoque, no enfoque dos conselhos, mais uma vez. Quem despreza os bons conselhos vai acabar mal, mas quem segue os bons conselhos vai ser recompensado, né? Vai ser galardoado, como diz o texto aqui na Almeida. Vamos lá, versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte, né? Então veja, queridos, o ensino do sábio é fonte de vida, né? Veja que é um tema recorrente, é um tema que vai se repetindo, né? O ensino de uma pessoa sábia é fonte de vida. Se você prestar atenção no ensinamento que as pessoas sábias trazem para a sua vida, isso vai ser uma fonte de vida para você. Vai ser algo que vai evitar os laços da morte na sua vida, né? Vou ler aqui na linguagem de hoje, olha. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte, né? Então, os ensinamentos das pessoas sábias ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quantas pessoas estão caindo nas armadilhas da morte, nos laços da morte? Por quê? Porque não ouvem ou não ouviram, né? Não ouviram e não querem ouvir os ensinamentos das pessoas sábias, né? Vamos lá. Vamos seguir agora, versículo 15. Olha, versículo 15 diz o seguinte: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável, né? A boa inteligência consegue favor, quer dizer, uma pessoa que é inteligente, né, que é sábia, ela consegue favor, ela consegue abrir caminhos, né, para as veredas dela. Mas o caminho das pessoas pérfidas, esse caminho é intransitável, não dá nem para transitar, para andar por esse caminho, né? Vamos ver aqui na linguagem de hoje, olha. Diz assim: quem tem juízo ganha o respeito de todos, né? Quem tem juízo, veja, na Almeida diz, a boa inteligência consegue favor. Na linguagem de hoje diz, quem tem juízo ganha o respeito de todos. Mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça, né? Quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Então, é interessante também aqui na linguagem de hoje, porque está fazendo um contraste entre uma pessoa que tem juízo e uma pessoa que não merece confiança. Por que uma pessoa perde a confiança? Por que as pessoas deixam de confiar em alguém? Porque percebem que é uma pessoa que não tem juízo, né? Então, quem tem juízo ganha o respeito das pessoas, mas quem não tem juízo, né, quem não merece confiança, está caminhando para a desgraça, né? Vai terminar numa situação muito, muito ruim, muito desagradável, né? Vamos lá, versículo 16. O versículo 16 diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, né? Então ele está fazendo um contraste entre o prudente e o insensato, né? O prudente, como que ele procede no seu dia a dia, na sua vida? Ele procede com conhecimento, com inteligência, com sabedoria, uma pessoa prudente. Já o insensato, ele espraia a sua loucura. O insensato, ele deixa vir à tona, ele mostra a sua loucura através das suas ações insensatas, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário interessante sobre esse versículo. Ele diz aqui: o caráter, querendo-se escondê-lo ou não, conforme se revela, é escrito em toda a parte da conduta, né?
Então veja, eu vou reler essa frase aqui. O caráter, querendo se escondê-lo ou não, conforme, né, o caráter se revela, ele é escrito em toda a parte da conduta. Ou seja, o que ele está querendo dizer em outras palavras? Ele está querendo dizer que a conduta revela o caráter da pessoa. Né? O tipo de conduta que alguém tem vai revelar que tipo de caráter ela tem também. Tá certo? Então, se a pessoa é insensata, ela age com insensatez, ela vai revelar o seu caráter, né? Que é um caráter louco, né? Um caráter insensato. Agora, o prudente, quando ele tem uma conduta prudente, ele procede, né, com prudência, então isso vai revelar também o seu caráter de uma pessoa prudente, de uma pessoa sábia, tá certo? Vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, olha. O homem sensato sempre pensa antes de agir. Olha que interessante. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância, né? O tolo, ele permite que todo mundo conheça a sua tolice, a sua ignorância, tá certo? Enquanto o homem sensato, o homem prudente, ele pensa antes de agir, né? Ele procede com conhecimento. Muito bem. Vamos lá, agora versículo 17. Versículo 17 diz assim, olha. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O mau mensageiro, ele se precipita no mal, né? Ou tem uma outra tradução aqui provável, que o mau mensageiro, ele precipita homens no mal, né? Ou seja, não só ele se precipita no mal, como ele precipita os homens no mal. Mas o embaixador fiel é medicina, né? Então, aqui é uma linguagem, na época em que o livro de Provérbios foi escrito, por exemplo, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, que era rei, né? Então, um rei naquela época não tinha, né? Não tinha telefone, não tinha e-mails, não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular. Então, como que as pessoas se comunicavam? Muitas vezes, eles mandavam uma mensagem através de um mensageiro, de um embaixador, né? Só que havia embaixadores que eles transmitiam a mensagem fielmente. E aí o texto diz aqui, o embaixador fiel é medicina, é remédio, é cura, né? Mas o mau mensageiro, aquele que levava a mensagem toda distorcida, ele não só precipitava-se no mal a si mesmo, como ele precipitava as outras pessoas no mal também, não é? Veja, aqui na linguagem de hoje, o versículo 17 diz assim, olha, o mensageiro perverso causa a desgraça, mas o mensageiro de confiança traz a paz, né? E eu fiquei pensando aqui, né, gente, hoje esse provérbio aqui, versículo 17, ele se aplica muito até mesmo à questão da pregação do evangelho hoje, né? Porque nós, cristãos, nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos mensageiros, né? Que nós portamos a mensagem do evangelho. Mas a gente tem muito mensageiro aí do evangelho que está pregando um evangelho totalmente distorcido, totalmente antibíblico, né? Esse assim chamado evangelho da prosperidade, não é? Esse evangelho do triunfalismo exagerado, esse evangelho, né, que não confronta o pecado, esse evangelho que só promete bênçãos, né, que não reconhece as lutas, as provações, esse evangelho que só quer alcançar as multidões, né, que só quer falar o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Esses mensageiros, eles estão sendo mensageiros infiéis, eles estão precipitando as pessoas no mal, né? Infelizmente as pessoas são muito inocentes, né? Acreditam em tudo, então esses mensageiros infiéis, eles vão precipitar as pessoas no mal,
Mas o embaixador fiel, aquele que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo com integridade, né? Prega o evangelho, doa a quem doer, prega a palavra de Deus, não o que os homens querem ouvir, mas o que Deus quer que seja falado, né? Esse embaixador fiel, esse é medicina, né? Esse daí é aquele que realmente que traz a cura, né? Que é o remédio que as pessoas realmente precisam ouvir, né? Que as pessoas realmente precisam entender, ok? Muito bem, a gente continua no próximo áudio. Aula 14, áudio 4. Então vamos lá, caminhando agora então para o final da nossa aula, né? Versículo 18 do capítulo 13 de Provérbios diz o seguinte: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então veja, mais uma vez, né, um provérbio falando que aquele que rejeita a instrução, aquele que não ouve a repreensão, o conselho, né, às vezes até a crítica de um pai, de uma mãe, de uma pessoa mais velha, mais experiente, então aqueles que rejeitam a instrução, diz o texto, que pobreza e afronta vão sobrevir, né, vão vir sobre essa pessoa, mas em contrapartida, o que guarda a repreensão, o que ouve a repreensão, o que considera, né, a repreensão, a correção, esse vai ser honrado. Então, a gente tem uma escolha a fazer. Nós queremos ser honrados ou nós queremos sofram com a pobreza e com a afronta, né? A gente tem que fazer essa escolha. Versículo 18, olha. Quem rejeita a correção, estou lendo o mesmo versículo na linguagem de hoje. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado, né? Então, quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado, né? Vai ser honrado, como diz aqui. Vamos lá, versículo 19 agora. Versículo 19 diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos, né? Então, esse versículo, ele está mais ou menos na linha, né, daquele versículo que a gente falou, né, de que a esperança que se adia faz adoecer o coração, né? Aqui, em contrapartida, diz que o desejo que se cumpre agrada a alma, né? Mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Apartar-se do mal é uma coisa abominável para os insensatos, porque eles estão sempre buscando o mal, né? Na linguagem de hoje diz assim: como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal, né? Agora, o comentarista Kidner, ele faz um comentário aqui. Ele diz o seguinte, né? Ele aprofunda um pouco aqui, ele diz assim: a lição do provérbio, né? Ou seja, a lição desse provérbio que eu acabei de ler aqui, do versículo 19, a lição do provérbio é que se alguém deseja algo de todo o coração, enfraquece sua capacidade de avaliá-lo corretamente. Precisa ser obtido, custe o que custar. Não por causa de valer a pena, mas porque a pessoa já prometeu a si o objeto, né? Então ele está dizendo aqui que quando alguém quer alguma coisa, quer de todo o coração, né? Aquilo virou uma obsessão para a pessoa, essa pessoa termina enfraquecendo a sua própria capacidade de avaliar os fatos corretamente. Às vezes aquilo que a pessoa está desejando nem é o bom, nem é o correto, nem vai fazer bem. Mas a coisa virou uma obsessão tão grande em adquirir aquilo, em conquistar determinada coisa,
que a capacidade de avaliação da pessoa se perdeu, se enfraqueceu. Não é porque a pessoa ela tá numa obsessão. Aquilo precisa ser obtido, custe o que custar. Não porque aquilo vale a pena, mas porque a pessoa já prometeu a si mesmo um objeto. Então, a gente tem que avaliar muito as nossas motivações, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com uma compulsão obsessiva, não é, de obter algo. A gente precisa ver se realmente aquilo é bom, se aquilo vale a pena, se vai fazer bem para nós, para nossa família, né? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que avaliar aqui, ok? Vamos lá, seguindo em frente, versículo 20. Olha que versículo interessante também, olha. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal, né? É interessante aqui o Derek Kidner, ele até dá o seguinte título para esse provérbio aqui do capítulo 20. Ele dá o seguinte título: a educação através da amizade, né? Então, boas amizades podem ajudar a educar uma pessoa, né? Boas amizades ajudam a educar uma pessoa. Por quê? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará uma pessoa má, não é? Versículo 20 na linguagem de hoje, ó. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal, né? Então, esse provérbio aqui, ele é ele está na mesma linha, né, daquele provérbio popular que eu acho que eu já até citei aqui em uma das aulas anteriores, né, aquele ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas. Se você anda com aquela turminha que fica na esquina, fumando maconha, fumando droga, se você anda com aquela turminha, né, que aquelas menininhas ficam com aqueles shortinhos curtos, quase que convidando os rapazes ao ato sexual, se você anda no meio dessa turminha aí, que tá fumando droga, que tá fumando maconha, que tá se prostituindo, se você anda com eles, eu já sei quem você é. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Agora, se você é aquela pessoa que anda com as pessoas que estão buscando a Deus lá na igreja, né? Você é aquela pessoa que está lá na reunião de oração, você é aquela pessoa que está lá nos cultos, que está lá na escola bíblica, você quer aprender, você quer crescer espiritualmente, então eu sei quem você é também, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Eu vou dizer quem você é a partir das suas companhias. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal, né? Ou acabará mal, ok? Muito bem, vamos lá, versículo 21. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, né? Então, pecadores e justos. O que acontece com os pecadores? Eles vão ser perseguidos pela desventura. E o que acontece com os justos? Os justos vão ser galardoados, recompensados com o bem, né? Na linguagem de hoje, a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Olha aí, a desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade, né? As pessoas corretas vão ter como recompensa a própria prosperidade. Versículo 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, aos seus netos, né? Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador não será usufruída pelo próprio pecador. A riqueza do pecador vai ser depositada para o justo. Agora, o homem de bem, ele deixa herança, não só para os seus filhos, mas para os filhos dos seus filhos, né? Vou ler aqui na linguagem de hoje, olha. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos,
mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas, né? Vamos lá, versículo 23. Versículo 23 diz assim: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas, né? Esse provérbio, ele é um pouquinho difícil de entender a princípio, mas o Derek Kidner, ele diz o seguinte aqui, que o sentido deste provérbio parece ser que o montante de recursos que alguém possui é menos importante do que o juízo com que os manuseia, né? Vou repetir. O montante de recursos que alguém possui é menos importante do que o juízo com que os manuseia. Então é mais importante a pessoa ter juízo para manusear recursos do que a quantidade dos recursos que essa pessoa tem. Não adianta a pessoa ter muito dinheiro, muitos bens materiais, mas não ter juízo para administrá-los, não é? Não adianta nada. A pessoa tem muito, mas não tem juízo para manusear, não tem bom senso para administrar, né? Então, o montante dos recursos que alguém possui é menos importante do que o juízo que essa pessoa precisa ter para administrar, para manusear esses recursos, ok? Vamos lá, versículo 24, gente. O versículo 24 fala sobre a criação de filhos, né? O versículo 24 diz assim, olha, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, tá? Então a Bíblia, ela fala que os nossos filhos precisam ser corrigidos com a vara, né? Com a vara, tá? A gente tem hoje aí uma lei da palmada totalmente equivocada aqui no Brasil, né? A gente tem psicólogos desconectados com a palavra de Deus, que não aprovam as crianças serem disciplinadas. Isso é totalmente fora do padrão bíblico. A Bíblia diz que o pai que retém a vara aborrece o seu filho, né? O pai que não corrige o seu filho, na verdade, é como se estivesse dizendo que esse pai não ama seu filho, né? Aborrece o seu filho. Olha, tanto é que na linguagem de hoje diz, quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Gente, eu tenho visto uma má criação acompanha a pessoa por toda a vida. Eu tenho visto pessoas adultas que estão sofrendo hoje porque os pais não disciplinaram quando era criança, quando era adolescente, quando era junior. Hoje essas pessoas se tornaram adultas e estão sofrendo, estão causando problemas para outras pessoas, para a sociedade. Por quê? Porque os pais não tiveram, né, a decência de corrigi-los quando eram crianças. Por isso que o texto diz que o que retém a vara aborrece o filho, não ama o filho. Mas o que ama começa a discipliná-lo cedo e usa sim a vara, né? A gente sempre diz, você não deve corrigir uma criança, você não deve bater numa criança com a sua mão. Você não deve usar a mesma mão que você usa para acariciar uma criança, você não deve usá-la para bater nela. Mas você pode usar uma varinha, você pode usar um chinelo, você pode usar um cinto, né? E você deve bater numa criança, sim, para doer, né? Porque se você dá uma chineladinha muito fraquinha, a criança vai ficar mais malandra ainda. Então você tem que dar numa dose certa, nem para machucar, mas também mas tem que doer um pouco, né? Tem que doer um pouco, mas não pode machucar. Tem que achar esse equilíbrio aí. Mas a criança tem que ser corrigida, tá? A criança tem que ser corrigida. É interessante que o Derek Kidner, ele diz, né, que o livro de Provérbios enaltece o lugar da ternura, da atitude construtiva e do exemplo.
O livro de Provérbios vai enaltecer a ternura no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento familiar. Ele vai enaltecer a atitude construtiva, o exemplo. Mas o livro de Provérbios também vai falar sobre a necessidade de correção. Nós temos visto, queridos, crianças que dominam seus pais. Criança de 2, 3, 4 anos, que, como dizem alguns, são os reizinhos das suas casas. Eles mandam. E ai dos pais se não obedecerem os filhos. Crianças de 2, 3, 4 anos dominando a casa e os pais se prostrando diante da vontade de uma criança. Isso está errado, isso está totalmente errado, valores invertidos. Os pais devem corrigir os seus filhos, senão vão passar vergonha. O livro de Provérbios diz isso, que a criança entregue a si mesma, ela vem a envergonhar o seu pai e a sua mãe. Quantos pais passam vergonhas com crianças pequenas? Por quê? Porque não tem a coragem de corrigir. Então a criança tem que ser corrigida, tem que ser confrontada em amor, mas com autoridade, com firmeza, para a criança entender quem é que manda. Porque tem pais que ainda não entenderam que por assim dizer, está havendo uma guerra, entre aspas. Dentro de casa, dentro do lar, tem uma guerra de autoridade entre pais e filhos. Se os pais deixarem, os filhos vão ganhar essa guerra e eles vão assumir a autoridade do lar que deveria ser dos pais. Os pais precisam colocar os filhos nos seus devidos lugares e assumirem a autoridade que lhes pertence, não é? Então, gente, é isso. O livro de Provérbios é muito claro aqui. O que retém a vara não ama o seu filho, aborrece o seu filho. Mas o que ama o seu filho já começa a discipliná-lo desde cedo, né? E para encerrar aqui o capítulo 13, o último versículo, 25, diz: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome, né? Então, enquanto os perversos vão passar fome, o justo ele vai ter o bastante para satisfazer o seu apetite. Ele vai ter prosperidade, né? Na linguagem de hoje diz: as pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Amém, meus queridos? Aqui terminamos a nossa aula de número 14. Até a próxima aula, permitindo Deus.